Pratique ser desapegado e elimine coisas da sua vida em segredo. O que torna a vida pesada quase nunca é o que está visível. Não é só o trabalho, nem apenas os problemas, nem mesmo as pessoas. O peso real vem do que você carrega por dentro, sem perceber. Expectativas que não descansam, comparações que não param, reações que se repetem, pensamentos que ocupam espaço e drenam energia. Você pode estar em um dia comum, em uma rotina estável, e ainda assim sentir que algo está sempre apertando por dentro, como se a mente estivesse cheia demais para respirar com clareza. Este vídeo não é sobre abandonar o mundo, nem sobre se tornar frio ou distante. É sobre aprender a soltar o que silenciosamente te prende. Ao permanecer aqui, você vai perceber que desapego não é perda, é alívio. Não é desistência, é precisão. Vamos olhar para hábitos mentais que parecem normais, mas que mantêm você emocionalmente dependente de coisas que não estão sob seu controle. Vamos separar o que merece sua disciplina do que apenas consome sua atenção. Vamos treinar o olhar para reconhecer onde você está gastando força sem retorno e como redirecionar isso para dentro, onde a vontade ainda responde à razão. Nada do que será dito promete conforto imediato. O benefício é mais sólido do que isso. Clareza, leveza, um tipo de silêncio interno que não depende de circunstâncias favoráveis. Ao longo deste caminho, você vai aprender a eliminar em segredo não pessoas, não objetos, mas padrões de apego que mantêm a mente em constante estado de defesa. Você vai entender por que tentar controlar tudo aumenta a ansiedade, por que buscar aprovação enfraquece a estabilidade, por que reagir rápido demais rouba sua autoridade e como escolher com calma devolve o comando para você. Se você ficar, não vai sair com frases bonitas, vai sair com um critério novo para decidir o que merece espaço na sua mente e o que precisa ser liberado para que a vida volte a caber dentro de você. O desapego que vamos praticar aqui não é afastamento do mundo, é a forma mais direta de voltar a caminhar nele sem ser arrastado por cada impulso, cada medo, cada expectativa que não te pertence. A necessidade de ser compreendido. Existe um cansaço que nasce quando você sente que precisa explicar demais quem você é, o que faz, por que escolheu esse caminho, por que não escolheu outro. A mente entra em um estado de defesa constante, como se estivesse sempre em julgamento. Cada conversa vira uma oportunidade de se justificar. Cada silêncio vira suspeita, cada desacordo vira ameaça. Esse apego à compreensão dos outros mantém você emocionalmente dependente de algo que nunca estará totalmente sob seu controle. O problema não é querer ser entendido. O problema é precisar disso para se sentir em paz. Quando a tranquilidade depende da validação externa, a mente nunca descansa. Sempre existe alguém que não concorda, que interpreta errado, que projeta suas próprias expectativas. Se você entrega sua estabilidade a essas variáveis, você aceita viver em permanente instabilidade. O estoicismo ensina algo simples e exigente ao mesmo tempo. Sua responsabilidade termina na intenção correta e na ação justa. A interpretação que os outros fazem disso pertence a eles. Quando você tenta controlar essa parte, você desloca a energia do único lugar onde ela realmente produz resultado, que é na formação do seu caráter. Desapegar da necessidade de ser compreendido não é se tornar indiferente às pessoas. É parar de negociar sua paz em troca de aceitação. É escolher coerência interna, em vez de aprovação externa. Quando isso acontece, a mente se alivia. Você fala quando é necessário, age quando é correto, e aceita que nem todos irão concordar. E isso deixa de ser um problema pessoal. Esse desapego devolve algo muito valioso. Autonomia emocional. Você deixa de medir suas decisões pelo aplauso ou pela crítica e passa a medi-las pela sua própria razão. Isso não cria isolamento, cria firmeza. Você continua se relacionando, mas não vive mais refém das reações alheias. Aos poucos, você percebe que grande parte da ansiedade vinha desse esforço invisível de se explicar, se defender, se adaptar demais. Quando esse esforço cai, sobra espaço.
espaço para observar melhor suas escolhas, para agir com mais calma, para ouvir sem precisar se justificar o tempo todo. A mente fica mais silenciosa porque não está mais em modo de autoproteção constante. E quando essa necessidade de aprovação começa a se dissolver, outro apego aparece com mais clareza. O hábito de viver em cenários que ainda não existem, repetindo diálogos, antecipando problemas, tentando resolver mentalmente o que só pode ser enfrentado no momento certo. Esse é o próximo peso silencioso que precisa ser eliminado. Desapegue do hábito de ensaiar o futuro na mente. Grande parte do desgaste diário não vem do que acontece, mas do que você repete na cabeça antes mesmo de acontecer. Conversas que ainda não existiram, decisões que ainda não foram exigidas, problemas que talvez nunca cheguem. A mente cria cenários, discute com pessoas imaginárias, revisita situações passadas e projeta consequências futuras como se estivesse tentando se proteger. O resultado não é preparação, é exaustão. O estoicismo faz uma distinção clara entre prudência e antecipação ansiosa. Prudência é planejar quando há algo concreto a ser decidido. Antecipação ansiosa é ocupar o presente com medos que pertencem a um futuro incerto. Quando você vive ensaiando o que pode dar errado, você entrega sua atenção a algo que ainda não existe e, muitas vezes, nunca existirá. Esse apego à antecipação cria uma ilusão de controle. Parece que pensar mais vai evitar dor, erro ou surpresa. Mas o que realmente acontece é que a mente se acostuma a viver em alerta. O corpo entra em estado de tensão, a clareza diminui. E quando o momento real finalmente chega, você já está cansado antes mesmo de agir. Desapegar desse hábito não significa ser ingênuo nem irresponsável. Significa escolher usar a mente quando ela é útil, não quando ela está apenas reagindo ao medo. O que pode ser resolvido agora, deve ser resolvido agora. O que não pode, não ganha vantagem nenhuma sendo ruminado repetidamente. Os estoicos ensinavam que a vida acontece em fragmentos muito pequenos, um momento de cada vez. Quando você tenta viver vários futuros ao mesmo tempo, você perde o único tempo onde a virtude pode ser praticada, que é o presente. É aqui que suas escolhas importam. É aqui que sua conduta pode ser ajustada. É aqui que sua disciplina pode ser exercida. Quando esse desapego começa a acontecer, algo curioso surge. A mente fica mais leve, mas também mais eficaz. Você passa a responder melhor às situações reais, porque não está drenado por batalhas imaginárias. Sua atenção se torna mais precisa, menos dispersa, mais alinhada com o que realmente exige ação. E com essa presença mais firme, outro apego começa a se revelar. A tendência de se definir por versões antigas de si mesmo, por erros, por papéis que já não fazem sentido, por histórias que foram verdadeiras um dia, mas que hoje apenas limitam suas possibilidades. Esse é um apego ainda mais sutil e também precisa ser deixado para trás. Elimine a identidade de versões antigas de si mesmo. Muita gente continua vivendo de acordo com quem foi, não com quem está se tornando. Erros antigos viram rótulos. Decisões passadas viram limites. Papéis que já não servem mais continuam sendo repetidos por hábito, não por escolha. A mente se apega a histórias antigas porque elas são familiares, mesmo quando já não são verdadeiras. Esse apego cria um conflito silencioso. Por dentro você sente que poderia agir diferente, pensar diferente, escolher diferente. Mas algo puxa você de volta para o personagem conhecido. Como se mudar fosse uma traição à própria história. Como se crescer exigisse pedir desculpa para o passado. Esse conflito consome energia e mantém a mente presa a versões que já não representam quem você é hoje. O estoicismo ensina que o único tempo onde a virtude pode ser praticada é agora. Não existe obrigação moral de continuar sendo a mesma pessoa se sua razão já enxerga um caminho melhor. Persistir em comportamentos que você sabe que não são justos ou úteis não é lealdade, é resistência à própria evolução. Desapegar da identidade antiga exige coragem, porque significa abrir mão de justificativas. Você deixa de dizer, eu sou assim, e passa a dizer, eu escolho agir assim agora.
Essa mudança é desconfortável porque remove desculpas. Ela coloca a responsabilidade de volta nas suas mãos. Mas junto com essa responsabilidade vem algo poderoso, a possibilidade real de transformação. Quando você solta o apego ao passado, sua atenção se libera para o presente. Você começa a se perguntar não quem eu fui, mas quem eu estou escolhendo ser neste momento. Isso traz uma sensação nova de leveza, porque o futuro deixa de ser uma repetição automática do passado. Esse desapego também muda a forma como você lida com erros. Eles deixam de ser sentenças e passam a ser informações. Algo que ensina, mas não define. Você aprende sem se aprisionar. Ajusta sem se condenar. Segue em frente sem precisar carregar versões que já cumpriram seu papel. E quando a identidade deixa de estar amarrada ao passado, surge um novo desafio: a forma como você reage ao comportamento dos outros. Porque enquanto você não se define mais por quem foi, ainda pode estar se deixando afetar demais por como os outros agem, falam ou escolhem viver. Esse é outro apego que precisa ser observado com honestidade. Desapegue da apropriação emocional do comportamento dos outros. Existe um desgaste profundo em interpretar as ações dos outros como ataques, desrespeito ou provas de desvalorização pessoal. Alguém responde de forma fria e a mente cria uma história. Alguém age de maneira egoísta e a emoção assume que aquilo é contra você. Esse hábito transforma qualquer convivência em campo de tensão, porque você passa a carregar emoções que não foram produzidas por suas escolhas, mas pelas escolhas de terceiros. O estoicismo é direto nesse ponto. O que os outros fazem pertence ao caráter deles, não ao seu. Quando você permite que o comportamento alheio determine seu estado emocional, você entrega sua estabilidade a algo completamente fora do seu domínio. Isso não é sensibilidade, é vulnerabilidade desnecessária. Desapegar dessa apropriação emocional não significa aceitar injustiça ou se tornar passivo. Significa separar claramente duas coisas: a ação externa e a resposta interna. Você pode agir com firmeza, impor limites, se afastar, corrigir quando for justo. O que você não precisa fazer é permitir que isso destrua sua serenidade antes, durante e depois. Quando você para de interpretar tudo como pessoal, algo se reorganiza na mente. A raiva perde força. A mágoa perde narrativa. A necessidade de confronto constante diminui. Você passa a responder mais por razão do que por ferida emocional. Isso muda completamente a qualidade das decisões que você toma. Esse desapego também devolve foco. Em vez de gastar energia tentando entender por que alguém agiu de certa forma, você investe energia em como você vai agir a partir disso. A pergunta muda de por que fizeram isso comigo para o que é correto eu fazer agora. Essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Com o tempo, você percebe que grande parte do conflito não vinha dos fatos, mas das interpretações emocionais que você adicionava a eles. Quando essas interpretações perdem autoridade, sobra mais espaço para calma, estratégia e discernimento. A mente deixa de viver em estado de defesa permanente. E quando você deixa de lutar contra as ações dos outros dentro da sua própria cabeça, aparece outro apego oculto. A necessidade constante de provar que você está certo, mesmo quando isso não leva a lugar nenhum. Esse impulso de vencer debates internos e externos também mantém a mente em conflito contínuo. A necessidade de vencer todas as discussões internas. Existe uma batalha que acontece longe de qualquer plateia, mas que consome mais energia do que muitos conflitos externos. É a necessidade constante de estar certo, de justificar cada decisão, de defender cada reação, de provar para si mesmo que suas emoções foram legítimas, que sua resposta foi justa, que sua posição foi correta. A mente se transforma em um tribunal que nunca encerra o julgamento. Esse apego ao acerto cria rigidez. Quando a prioridade é vencer a discussão, a prioridade deixa de ser compreender. O ego entra em cena para proteger a imagem que você tem de si mesmo, não para buscar a melhor resposta. Com isso, erros são defendidos.
Excessos são racionalizados e a razão perde espaço para a necessidade de autoafirmação. O estoicismo ensina algo que desafia esse impulso. Estar errado não é uma ameaça à dignidade, é uma oportunidade de corrigir o curso. A mente que precisa sempre ter razão se fecha para aprendizado. A mente que aceita rever julgamentos se torna mais forte, não mais fraca. Desapegar da vitória interna é abrir espaço para a verdade, mesmo quando ela exige ajuste. Quando você solta essa necessidade de se defender o tempo todo, algo se suaviza por dentro. A conversa interna fica menos agressiva. Você passa a observar seus próprios pensamentos com mais honestidade, sem transformá-los imediatamente em certezas. Isso reduz o conflito interno e aumenta a clareza. Esse desapego também melhora a forma como você se relaciona com os outros. Discussões deixam de ser competições e passam a ser trocas. Você ouve mais, reage menos, responde com mais critério. A mente se torna menos reativa porque não está mais em modo de autoproteção constante. Aos poucos, você percebe que muitas reações não eram necessárias, que muitos desgastes vinham da tentativa de preservar uma imagem interna de correção absoluta. Quando essa imagem perde importância, sobra espaço para algo mais útil, a capacidade de ajustar, melhorar e seguir em frente sem carregar tensão. E quando o ego deixa de comandar as reações, outro apego se torna visível. A pressa em responder, em agir, em reagir no calor do momento. A velocidade emocional que transforma pequenos estímulos em grandes conflitos. Esse impulso de agir imediatamente também precisa ser desapegado para que a razão volte a liderar. Desapegue da urgência de reagir imediatamente. A maioria dos conflitos não nasce da gravidade do que acontece, mas da velocidade com que você responde. Uma palavra atravessa, uma mensagem incomoda, um olhar parece desrespeitoso, e antes que a razão avalie, a reação já tomou forma. A mente confunde rapidez com força, como se responder no mesmo instante fosse sinal de firmeza, quando muitas vezes é apenas sinal de falta de controle. Esse apego à resposta imediata mantém você preso ao ritmo das emoções. Quem dita o tempo da sua ação passa a ser o impulso, não o julgamento. Isso cria um padrão perigoso, porque decisões importantes acabam sendo tomadas no momento de menor clareza. Depois vem o arrependimento, a tentativa de consertar, a explicação, a tensão que poderia ter sido evitada com uma simples pausa. O estoicismo valoriza profundamente o intervalo entre estímulo e resposta. É nesse espaço que a liberdade real existe. Não é um espaço longo, não exige isolamento nem silêncio absoluto. É um instante de consciência em que você escolhe não obedecer automaticamente ao primeiro impulso. Esse instante muda tudo, porque devolve a decisão para a razão. Desapegar da urgência não significa se tornar lento ou indeciso. Significa escolher o momento certo para agir, não o momento imposto pela emoção. A resposta pode vir, a ação pode ser firme, o limite pode ser colocado, mas agora parte de um lugar mais lúcido, mais estratégico, mais alinhado com seus valores. Quando esse hábito começa a se formar, a mente fica menos reativa. Você percebe que muitas situações se resolvem sozinhas quando não são alimentadas por respostas impulsivas. Outras exigem ação, mas uma ação mais precisa, menos contaminada por irritação ou medo. A qualidade das decisões melhora visivelmente. Esse desapego também reduz conflitos desnecessários. Você para de transformar incômodos em confrontos e divergências em guerras pessoais. A energia que antes era gasta em reatividade passa a ser usada para escolher melhor onde vale a pena se posicionar. E quando você deixa de reagir a tudo, surge outro apego escondido. A crença de que controlar cada detalhe e cada resultado vai finalmente trazer tranquilidade. Esse desejo de controlar o que não depende de você cria uma vigilância constante que nunca descansa. Esse é o próximo peso que precisa ser solto. A ilusão de que mais controle traz mais paz. Existe uma crença silenciosa que mantém a mente em estado de vigilância constante. A ideia de que, se você planejar melhor, prever mais, ajustar cada detalhe, finalmente vai conseguir descansar.
Esse apego ao controle parece responsabilidade, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado de organização. A mente tenta administrar tudo porque não confia na própria capacidade de lidar com o imprevisto. O problema é que quanto mais você tenta controlar resultados, mais você percebe o quanto eles escapam das suas mãos. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, planos falham, e cada variação gera tensão. O esforço para manter tudo sob domínio não produz segurança, produz exaustão. A mente nunca se permite relaxar, porque sempre existe algo que pode dar errado. O estoicismo propõe uma mudança radical de foco. Em vez de tentar controlar o que acontece, você treina controle sobre como julga o que acontece. Isso não reduz sua responsabilidade, aumenta sua eficácia. Você deixa de gastar energia tentando garantir resultados e passa a investir em agir corretamente, com atenção e disciplina, independentemente do desfecho. Desapegar da ilusão de controle não significa agir sem cuidado. Significa aceitar que cuidado não é garantia. Você faz o que está ao seu alcance. Prepara-se, age com integridade e depois solta o resultado. Essa soltura não é descaso, é maturidade. É reconhecer que a realidade não precisa da sua permissão para seguir seu curso. Quando esse desapego começa a acontecer, a mente muda de postura. Ela deixa de se comportar como um gerente ansioso do universo e passa a se comportar como alguém que confia na própria capacidade de adaptação. A ansiedade diminui porque o foco sai da tentativa de prever tudo e vai para a confiança em responder bem quando algo acontecer. Esse tipo de paz é mais sólido, porque não depende de estabilidade externa. Mesmo quando algo sai diferente do esperado, você não se desorganiza por dentro. Você ajusta, aprende, continua. A mente se torna mais flexível e menos defensiva. E quando o controle deixa de ser a obsessão principal, aparece outro apego ainda mais básico: a dependência do conforto como condição para se sentir bem. A ideia de que só é possível estar em paz quando tudo está fácil, agradável e seguro. Esse apego à comodidade enfraquece a mente mais do que muitos percebem e precisa ser enfrentado com honestidade. Desapegar da dependência do conforto como condição para estar em paz. Existe um condicionamento silencioso que enfraquece a mente sem fazer barulho. A ideia de que só é possível estar bem quando tudo está confortável, previsível, agradável e sob controle. Quando esse apego se instala, qualquer desconforto passa a ser visto como sinal de que algo está errado, de que a vida saiu do eixo, de que você precisa escapar, adiar, distrair ou aliviar imediatamente. O problema não é gostar de conforto. O problema é precisar dele para manter equilíbrio emocional. Quando a paz depende de condições externas favoráveis, ela se torna frágil por definição. Basta um atraso, uma cobrança, uma frustração ou uma mudança inesperada para que o estado interno desmorone. A mente aprende a funcionar apenas em ambientes protegidos e perde resistência para lidar com a realidade como ela é. O estoicismo confronta essa fragilidade de forma direta. Ele ensina que o desconforto faz parte do treino da alma, não como castigo, mas como estímulo. Assim como o corpo se fortalece quando é desafiado, a mente se torna mais estável quando aprende a permanecer firme, mesmo em situações que não são ideais. Fugir de todo desconforto é recusar o próprio desenvolvimento. Desapegar da dependência do conforto significa mudar a interpretação do esforço e da dificuldade. Eles deixam de ser obstáculos à paz e passam a ser parte do caminho para uma paz mais sólida. Você começa a perceber que pode estar cansado e ainda assim em controle. Pode estar sob pressão e ainda assim lúcido. Pode estar em um dia difícil e ainda assim agir com dignidade e clareza. Quando esse entendimento se aprofunda, algo importante acontece. A mente para de dramatizar pequenos incômodos. Ela não entra mais em modo de emergência a cada desconforto. Isso reduz drasticamente o desgaste emocional, porque você não está mais lutando contra cada sensação desagradável como se fosse uma ameaça real. Esse desapego também fortalece a disciplina. Você passa a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não está confortável, motivado ou animado.
E cada vez que você age corretamente, apesar do desconforto, sua confiança interna cresce. Você prova para si mesmo que não depende de condições perfeitas para se comportar bem. Aos poucos, a paz deixa de ser algo que você busca apenas quando tudo está calmo e passa a ser algo que você constrói mesmo em meio à agitação. Não porque você gosta da dificuldade, mas porque você não permite que ela governe suas decisões. Isso cria uma estabilidade que não oscila tanto com os altos e baixos do dia. E quando a mente já não exige conforto para se manter firme, outro apego começa a se destacar. A tendência de medir seu valor, seu progresso e sua felicidade comparando-se constantemente com os outros. Esse hábito silencioso rouba foco, gera insatisfação e mantém você preso a métricas que não refletem seu verdadeiro crescimento. Desapegar da comparação como medida de progresso. A comparação parece inofensiva, quase automática. Você observa onde o outro está, o que conquistou, como vive, e sem perceber, transforma isso em régua para medir a própria vida. O problema não é reconhecer diferenças. O problema é usar trajetórias alheias como critério para julgar seu valor, sua velocidade e suas escolhas. Esse hábito cria uma corrida invisível, onde você nunca sabe exatamente qual é a linha de chegada, mas sente constantemente que está atrasado. Quando a mente adota a comparação como padrão, a satisfação se torna instável. Se você avança, sempre existe alguém que avançou mais. Se conquista algo, sempre existe quem tenha conquistado antes ou em maior escala. Isso não estimula crescimento, estimula inquietação. O foco deixa de ser aprimorar o próprio caráter e passa a ser competir com imagens externas que você nem conhece por completo. O estoicismo corta esse ciclo pela raiz ao redefinir o que significa progresso. Progresso não é posição social, nem ritmo de conquista, nem reconhecimento externo. Progresso é a qualidade das suas escolhas diante das circunstâncias que você realmente vive. É agir com mais razão do que ontem, com mais domínio do que antes, com mais coerência entre o que você acredita e o que você pratica. Quando você se compara, você abandona essa métrica interna e adota métricas que não dependem de você. Passa a viver segundo padrões que não foram escolhidos por sua razão, mas impostos por observação constante. Isso gera um tipo específico de insatisfação, aquela que não se resolve com conquistas, porque o referencial sempre se desloca. Desapegar da comparação não significa ignorar o mundo ou se fechar para a inspiração. Significa não permitir que a trajetória dos outros se torne critério para julgar sua própria dignidade. Você pode aprender com exemplos, admirar conquistas, reconhecer talentos, sem transformar isso em sentença contra si mesmo. Quando esse desapego acontece, algo se reorganiza internamente. A atenção volta para onde ela é mais produtiva, para suas próprias ações, seus próprios hábitos, suas próprias decisões diárias. Você passa a competir apenas com versões anteriores de si, não com imagens editadas da vida alheia. Isso torna o crescimento mais honesto e mais sustentável. Esse ajuste também reduz a ansiedade social. Você deixa de interpretar cada sucesso externo como prova de que está falhando. Passa a entender que vidas se desenvolvem em ritmos diferentes, sob condições diferentes, com desafios diferentes. Essa compreensão não é conformismo, é realismo aplicado à mente. Com menos comparação, sobra mais energia para aprimorar o que realmente está ao seu alcance. Sua disciplina se fortalece porque não depende mais de se sentir à frente ou atrás de ninguém. Ela passa a depender apenas da sua decisão de agir corretamente hoje, independentemente de como os outros estejam agindo. E quando a mente deixa de se medir pelo espelho social, surge outro apego que se torna mais visível. A sensação constante de que você está atrasado na vida, de que deveria estar em outro lugar, em outro nível, em outro momento. Esse apego a cronogramas imaginários gera pressa, ansiedade e escolhas apressadas, e também precisa ser eliminado para que a paz se torne possível. Desapegar da história de que você está atrasado na vida. Existe uma pressão silenciosa que acompanha muitas pessoas todos os dias. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que certas conquistas já deveriam ter acontecido, de que você ficou para trás enquanto outros avançaram.
Essa narrativa não costuma vir de fatos concretos, mas de expectativas absorvidas, de comparações constantes e de padrões sociais que não levam em conta a realidade individual de cada caminho. Quando a mente acredita que está atrasada, ela entra em modo de urgência. Decisões começam a ser tomadas não porque são corretas, mas porque parecem necessárias para recuperar um suposto prejuízo. A pressa substitui a clareza. O medo de perder tempo faz você perder qualidade. E quanto mais você age movido por ansiedade, mais instável se torna o resultado das suas escolhas. O estoicismo ensina que cada pessoa enfrenta circunstâncias únicas, que não podem ser medidas por um relógio coletivo. O que importa não é em que ponto da vida você está, mas como você se comporta no ponto em que está agora. Virtude não depende de cronograma. Disciplina não depende de idade. Clareza não depende de status. Elas dependem apenas da sua disposição de agir corretamente no presente. Desapegar da história do atraso é abandonar a ilusão de que existe um roteiro universal que todos deveriam seguir. Quando você aceita que seu caminho não precisa imitar o de ninguém, a mente se acalma. A ação deixa de ser reativa e passa a ser intencional. Você não tenta mais compensar o passado, você constrói o agora. Esse desapego também muda a relação com o futuro. Em vez de ser um lugar de cobrança constante, ele se torna um espaço de preparação serena. Você age hoje para estar melhor amanhã, não para provar que não falhou ontem. Essa mudança reduz drasticamente a ansiedade e melhora a qualidade das decisões que você toma. Quando a mente não está mais tentando correr contra um relógio imaginário, ela começa a escolher com mais sabedoria. Relações são avaliadas com mais critério. Projetos são construídos com mais consistência. Há menos impulsividade e mais estratégia. A sensação de estar sempre correndo desaparece, porque você passa a caminhar no ritmo da razão, não da comparação. Esse alívio, porém, revela outro apego profundo. A tendência de discutir mentalmente com a realidade, de desejar que certos fatos não tivessem acontecido, de reviver situações buscando versões alternativas. Esse hábito de resistência interna prolonga dores que já poderiam ter se transformado em aprendizado. E enquanto ele permanece, a mente continua presa ao que não pode ser mudado. Desapegar do medo de perder o que nunca foi garantido. Existe um apego que se disfarça de prudência, mas que na verdade é medo constante de perda. Medo de perder relações, oportunidades, status, segurança, estabilidade. A mente passa a viver em modo de proteção, como se estivesse sempre tentando segurar algo que pode escapar a qualquer momento. Esse estado interno parece cuidado, mas produz tensão contínua e decisões defensivas. O problema é que nada do que é externo vem com garantia vitalícia. Pessoas mudam, contextos mudam, fases terminam, condições se transformam. Quando você constrói sua paz sobre a permanência do que é naturalmente instável, você se obriga a viver em vigilância emocional. A mente nunca relaxa, porque sempre existe a possibilidade de perda rondando o pensamento. O estoicismo encara esse ponto com honestidade radical. Ele ensina que não se deve tratar como posse aquilo que é apenas empréstimo do destino. Isso não significa viver sem vínculos ou sem projetos. Significa não confundir valor com dependência. Você pode amar, construir, investir, se dedicar, sem transformar esses elementos na base da sua estabilidade emocional. Quando o medo de perder governa, ele distorce escolhas. Você aceita menos do que merece, evita conversas necessárias, tolera situações que ferem seus valores. Tudo para preservar algo que talvez já esteja instável por natureza. A mente se adapta para não arriscar, não confrontar, não mudar, e com isso se afasta da própria integridade. Desapegar desse medo não é se tornar indiferente ao que você constrói. É reconhecer que seu caráter é mais confiável do que qualquer circunstância. Que mesmo se algo se desfizer, você ainda permanece inteiro. Que sua dignidade não depende de cargos, relações ou resultados, mas da forma como você conduz suas escolhas. Esse entendimento muda a postura diante da vida. Você deixa de agir por apego e passa a agir por convicção.
Você permanece onde faz sentido, não onde o medo te mantém. Você se dedica porque escolhe, não porque teme perder. Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a qualidade das relações e das decisões. Quando a mente aceita que nada externo é permanente, ela para de viver em modo de escassez emocional. O foco deixa de ser proteger o que existe e passa a ser viver com retidão enquanto existe. Isso reduz a ansiedade e aumenta a presença. Você não fica mais tentando congelar o momento. Você aprende a atravessá-lo com dignidade. Esse desapego também fortalece a coragem. Você se torna mais disposto a fazer escolhas difíceis, a mudar de direção quando necessário, a soltar o que não corresponde mais aos seus valores. Não porque é fácil, mas porque o medo já não dita as regras. A razão volta a ocupar o centro das decisões. Quando o medo de perder perde força, algo muito importante se completa dentro de você. A mente deixa de se agarrar, de se enrijecer, de se fechar em autoproteção. Ela se torna mais leve, mais flexível, mais estável. E é exatamente essa leveza interna que permite que a vida seja vivida com mais clareza, sem tantas camadas de defesa emocional. Agora, tudo o que foi solto ao longo deste caminho converge para um único ponto: o entendimento de que a paz não nasce do que você mantém, mas do que você escolhe não carregar. O passo final é transformar esse desapego em prática diária, não como teoria, mas como disciplina consciente aplicada em cada decisão. Escolher leveza interior como prática diária. Depois de soltar expectativas, comparações, controle excessivo, medo de perder, necessidade de aprovação, pressa emocional e dependência de conforto, algo fica claro. O que mais pesava nunca foram as circunstâncias, mas a forma como você se prendia a elas por dentro. O desapego que realmente liberta não é externo, é mental. É a escolha constante de não permitir que aquilo que você não controla governe aquilo que depende de você. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu algo mais raro e mais valioso: a capacidade de atravessar qualquer cenário sem abandonar a própria razão. A leveza que nasce quando você não carrega batalhas desnecessárias, quando não luta contra o inevitável, quando não exige que a vida se adapte às suas preferências para que você esteja em paz. Escolher leveza é escolher disciplina, é decidir, todos os dias, não alimentar pensamentos que não levam à ação correta. É observar a emoção sem se ajoelhar diante dela. É aceitar o que não pode ser mudado e agir com firmeza sobre o que ainda pode. Não é uma decisão que se toma uma vez. É uma postura que se renova em cada situação comum, em cada conversa, em cada frustração, em cada escolha silenciosa. Essa prática diária não chama a atenção de ninguém, não gera aplauso, não produz espetáculo, mas constrói algo muito sólido por dentro: autodomínio, clareza, respeito por si mesmo. A mente deixa de viver em modo de reação e passa a viver em modo de direção. Você não elimina problemas, elimina o caos interno que tornava cada problema maior do que precisava ser. Leveza não é ausência de responsabilidade, é ausência de apego inútil. Você continua comprometido, dedicado, atento. A diferença é que agora você não se perde emocionalmente em cada desvio de rota. Você ajusta, aprende, segue, sem drama, sem autossabotagem, sem transformar cada obstáculo em sentença contra si mesmo. Quando a leveza se torna hábito, a paz deixa de ser algo que você espera encontrar e passa a ser algo que você constrói enquanto vive. Não porque tudo está bem, mas porque você está inteiro. Não porque o mundo se organizou, mas porque sua mente aprendeu a se organizar dentro dele. Esse é o verdadeiro desapego estoico. Não fugir da vida, mas caminhar por ela sem estar acorrentado a cada expectativa, a cada medo, a cada impulso. É viver com menos peso interno, mais precisão nas escolhas e mais fidelidade à própria razão. A partir daqui, o caminho não é teórico, ele é prático. Cada dia oferece novas chances de soltar o que não merece sua energia e investir no que fortalece seu caráter. E é nessa escolha repetida, simples e firme, que a liberdade começa a deixar de ser ideia
e passa a ser experiência.